do nosso concurso de poesia nas categorias infanto, juvenil e adulto. Então, acho que já está restabelecido aqui a nossa conexão com o YouTube. Então, com vocês, desde já eu já peço desculpas por essa situação que pode acontecer no meio cibernético, é só o que acontece. Mas vamos lá, para Torquato Neto, antes de si mesmo, arte e cultura popular no contexto da criação torquatiana, com o professor doutor Edivar Castelo Branco. Desculpem. Vamos para a palestra. Vamos para a palestra. Muito bem. Boa noite a todos os que, porventura, estejam aí nos ouvindo, nos assistindo. Eu quero, inicialmente, cumprimentar você, Francisco de Assis, e fazer referência aqui, tal como fiz anteriormente, no momento do problema técnico, ao professor Francisco das Chagas Souza, né? Que vem a ser o Chaguinha, um grande amigo que tenho aí em Picos, e que foi aquele a quem, através do qual eu fui pela primeira vez à Alerp. Já fui algumas vezes, né? E acho que aí, de modo geral, as academias prestam trabalhos relevantes, mas vocês são realmente muito proativos, muito significativos que vocês fazem aí. Posso começar? Pode ser, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero, inicialmente, fazer referência àquele sobre quem vamos falar. É muito duvidoso que alguém que esteja na assistência ou futuramente vá assistir a este vídeo não tenha ouvido falar de Torquato Neto. É muito improvável. Creio que todo mundo já ouviu falar deste sujeito desconcertante que foi Torquato Pereira de Araújo Neto. Eu já tive a oportunidade de palestrar sobre a obra e a vida de Torquato Neto em diferentes lugares, não apenas do Brasil, mas inclusive de fora do Brasil. E é muito curioso que um dos lugares onde menos se conhece Torquato Neto é justamente no Piauí, o que não é lá muito assombroso, porque a gente sabe que é muito antigo aquela história do Casa de Ferreira, Espeto de Pau, etc. e tal. Então, o Torquato Neto, o Torquato Pereira de Araújo Neto, de quem vou falar, ele tem uma imagem pública muito atrelada à Tropicália, e daí decorrente, inclusive, uma nomeação também pública que as pessoas fazem confusão. O Anjo Torto, como se o Anjo Torto fora um membro da Tropicália, né? Um dos próceres da Tropicália. E aí, é exatamente aí que entra aquela interlocução que quer ter com os companheiros de Picos e todos os demais que estejam nos ouvindo. Nós podemos dividir a vida do Torquato Neto, a curtíssima vida dele. Ele nasceu em 9 de novembro de 44 e morreu em 9, né? Morreu na madrugada do dia 10 de novembro de 72. Portanto, ele viveu 28 anos, vida curtíssima, né? Para a obra fantástica que ele produziu. Então, assim, normalmente, o que é que se fala sobre Torquato Neto? Torquato Neto é o autor da Geleia Geral, que é a letra manifesto do movimento tropicalista. Ocorre que o Torquato Neto era tão visceral, ele era um parresiasta tão intenso, que, na verdade, a primeira abordagem que ele faz da cultura brasileira é o outro do movimento tropicalista. Então, nesse sentido, é possível se falar de um Torquato Neto antes de si mesmo. E o que seria o Torquato Neto antes de si mesmo? Seria justamente um Torquato Neto cujas proposições colidem frontalmente com as proposições do movimento tropicalista. Até, eu sei que nesse momento inicial é ainda difícil de compreender, mas o que eu vou tentar fazer ao longo desta conversa que terei com vocês é o seguinte: mostrar que o cara que faz Geleia Geral, e eu vou me deter na letra de Geleia Geral, daqui a pouquinho, é aquele mesmo que escreveu, em 1964, Arte e Cultura Popular.
uma monografia que foi publicada em fascículos, né, em pedaços, no jornal O Dia, em 1964, em diferentes edições que saíam aos sábados. É um documento raríssimo, que jamais foi publicado e que sairá agora, dia 10 próximo, entre 9 e 10 próximo, que é uma programação ampla, que eu vou mandar ainda aí para os companheiros da Alerp, programação do cinquentenário da morte dele, né? Vão ser 9 e 10, salvo engano, né? E no bojo desses não vamos dizer comemorações, mas celebrações da vida de Torquato Neto, nós teremos o lançamento do livro Torquato Neto, Arte Inacabada, né? Um livro que foi organizado pelo Jorge Mendes e pelo o primo do Torquato, que mora em Brasília, que agora me foge o nome. Pois bem, então, esse Torquato Neto, que vai aparecer publicamente no próximo dia 9 ou 10 do cinquentenário da morte dele, é um Torquato Neto praticamente desconhecido. As pessoas conhecem exaustivamente o Torquato Neto da Geleia Geral, conhecem exaustivamente o Torquato Neto do Terror da Vermelha, e aí não são os mesmos Torquato Neto, já são dois diferentes, mas desconhecem completamente o Torquato Neto de arte e cultura popular. Então, eu quero aqui, professor Francisco de Assis, rapidamente e didaticamente, para finalmente eu entrar naquilo que quero dizer, separar aqui 4 Torquatos distintos. Então, nós temos um primeiro Torquato, que é o Torquato dos poemas iniciais, dos assombrosos poemas iniciais. A explicação do fato é o mais visceral de todos eles, o senhor conhece bem. Nós temos um Torquato Neto de arte e cultura popular, que é um outro Torquato Neto. Nós temos um Torquato Neto do movimento tropicalista, que é um outro Torquato Neto. E nós temos um Torquato Neto dos filmes experimentais e da revista Nave Louca, que é um outro Torquato. Então, nós podemos falar em termos de 4 Torquatos distintos. Esses 4 Torquatos com existências muito distintas. Agora, tem uma coisa muito curiosa, senhor Francisco de Assis, que é o seguinte: em 1967, eu peço aos colegas que estejam, porventura, assistindo, que prestem atenção a isso daqui. Em 1967, embora tenha sido gravado só em 68, mas em 1967, o Torquato escreveu a letra de Geleia Geral. A letra que saiu no disco Panis et Circenses, que seria, até hoje por todas as pessoas que estudam Tropicália no planeta Terra, admitido como o hino tropicalista. E o que é que Geleia Geral diz? Eu quero que os companheiros prestem atenção a isso daqui. Geleia Geral diz assim: e bumba, iê, boi, ano que vem, mês que foi. E bumba, iê, é a mesma dança, meu boi. Quando você ouve, aparentemente isso é apenas um refrão. Mas veja, vamos dizer devagarzinho: e bumba, iê, boi, ano que vem, mês que foi. E bumba, iê, e bumba, iê, e bumba, iê. Veja que ele está mixando aí o bumba meu boi, e quem ouve a música, que vê a melodia com birimbau, etc., e guitarra, ele está mixando aí o bumba meu boi, que é uma expressão muito significativa da cultura popular brasileira, e particularmente da cultura popular piauiense, com o iê. Os mais jovens não saberão provavelmente o que significa iê, mas aqueles que não são tão jovens ou que são interessados pela MPB, por exemplo, sabem que o iê é um ritmo surgido inicialmente nos Estados Unidos, mas que se espalhou pelo planeta inteiro. Os Beatles foram os principais propulsores desse espalhamento, e no Brasil os grandes representantes do iê são Roberto, Erasmo, Vanderlei, etc., porque a Jovem Guarda que é representante do iê. Muito bem.
Então, que significado histórico poderia ter isto daí? Bem, observe que o Torquato diz assim: o bumba meu boi e o iê, 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 agora traduzindo o refrão, são a mesma dança, porque ele diz assim: e bumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi, e bumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. Muito bem, mas se alguém dissesse: ah, isso é viagem de um intelectual lá na academia, que fica pegando uma frase solta e propondo coisas meio mirabolantes e tal. Então vamos seguir ouvindo a música, a letra de Geleia Geral. Ele continua, os versos que o Gilberto Gil recita, né? Diz assim: veja no meio da sala as relíquias do Brasil. E aí ele começa a enumerar as relíquias do Brasil. E aí ele diz: um LP de Sinatra, doce mulata malvada, carne seca, céu de anil. Veja qual é a primeira relíquia que ele cita: Frank Sinatra. Mas o Frank Sinatra, dirão, não é uma relíquia do Brasil. O Frank Sinatra é um cantor norte-americano. Nada tem a ver com a cultura popular brasileira, nada tem a ver com as relíquias do Brasil. E é aí que entra o grande problema que a genialidade do Torquato Neto colocou para nós que o seguimos, para nós que viemos depois dele. Qual foi o problema que ele colocou? O problema da identidade nacional. E quando eu digo o problema da identidade nacional, para finalmente pegar a arte e cultura popular, eu estou dizendo o seguinte: ele se colocou a problemática de responder a seguinte pergunta: mas o que é que nos particulariza? O que é que nos distingue? E ao nos particularizar e ao nos distinguir, nos dá a média do que nós somos. Essa é a grande pergunta dele. Ou seja, isso é o que está na moda nos estudos culturais hoje, professor Francisco de Assis. As pessoas estão discutindo identidade cultural, que é algo que o Torquato propôs lá atrás, conforme eu vou mostrar. Então, muito bem, ele se colocou, professor, um trabalho hercúleo, impressionante. Mas antes de chamar a atenção para o impressionante disto, eu quero, sei que o tempo é muito curto, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a idade daquele que escreveu Arte e Cultura Popular. Vamos lá. Torquato nasceu no dia 9 de novembro, morreu no dia 10. Dia 9 de novembro de 44. Então eu posso concluir, junto com os colegas que estão assistindo, que ele não viveu o ano de 44 nem como bebê, porque ele nasceu no final do ano. Veja, nós ainda nem estamos no dia 9 de novembro, e o ano já está praticamente acabado. Então vamos lá, vamos tirar 44. Ele escreveu Arte e Cultura Popular em fevereiro de 1964. Por óbvio, ele não tinha vivido 64. Então, vamos tirar 64. Se você pegar apenas 45 a 63, ele escreveu este texto, que foi a público com essa idade, ali entre 17 e 18 anos. Isso é assombroso. E o que é que faz o Torquato Neto em Arte e Cultura Popular? Prestai atenção. Eu vou, professor, rapidamente, esse é o meu livro de estreia, né? Ele está esgotado há muitos anos, todos os dias de Paupé, infelizmente não é possível. Esse é um que saiu recentemente, O Brasil em Tempos Sombrios, que basicamente a gente discute o Brasil de Bolsonaro, né? Esse é um livro que fez muito sucesso porque reúne pesquisadores da vida do Torquato no Brasil inteiro, eu acho que ainda tem ele, chama Torquato Neto, um poliedro de faces infinitas, e finalmente que saiu em 2021, este aqui, que é sobre o qual eu vou falar, História, Sentido e Acontecimento. Então, professor Assis, veja, quando o Torquato se colocou este problema, o que é que nos dá a média do que é o brasileiro? Ele então foi estudar a alma mais profunda do Brasil. E o que é estudar a alma mais profunda do Brasil? Prestai atenção, vocês que estão ouvindo. Ele leu exaustivamente o regionalismo freiriano, isto é, o regionalismo sociológico do Gilberto Freire. Ele leu exaustivamente a sociologia modernista do Florestan Fernandes. Ele leu exaustivamente os autores modernistas, todos, os Andrades, o Manuel Bandeira, etc. e tal.
E, assombrosamente, ele leu todo o chamado romance regionalista. O Zé Américo de Almeida, a Raquel de Queiroz, Zé Liz do Rego, Graciliano Ramos, tá certo? Veja bem, um garoto de 17 anos se coloca um problema de ordem histórica e passa em revista praticamente toda a cultura nacional brasileira. E, ao final, professor, ele tira uma conclusão desconcertante. Qual é a conclusão que ele tira? Ele tira a seguinte conclusão. E aí, em 70, isto é, 7 anos depois de Arte e Cultura Popular, o Ariano Suassuna lançará o manifesto do movimento armorial. E este Torquato sobre o qual eu vou falar é armorialista, embora o armorialismo não existisse. Peço aos colegas que prestem atenção. Ele diz assim, olha, o Brasil tem uma alma profunda. E a síntese dessa alma profunda são os cantadores de feira. É a literatura de cordel. A cultura popular brasileira é o que dá a média do que é o Brasil e do que é o brasileiro. Naquele momento, veja, ele assume uma posição muito parecida, muito convergente com aquela que fora assumida em 22 pelos modernistas paulistas. Qual foi a posição? A que posição estou me referindo? Os modernistas paulistas disseram assim, nós temos que contar a linha do tempo de 1500 para trás e não de 1500 para frente, do ponto de vista da cultura. É claro que ninguém volta o tempo, mas do ponto de vista da cultura, pegar de 500 para trás e não de 500 para frente. Mas por que não pegar de 500 para frente? Porque pegar de 500 para frente é pegar a cultura contaminada pela Europa. Parnasianismo, não sei o que lá. Por isso que a alegoria modernista ela é toda pré-cabralina. O grande evento modernista é a deglutição do Bispo Sardinha. O grande documento do modernismo é o manifesto, olha o nome, é o manifesto antropofágico, também chamado de manifesto pau-brasil. Então veja que a alegoria ela é toda... e o grande lugar, o Brasil é o quê? O Brasil é Pindorama. E o exemplo do brasileiro é o herói sem nenhum caráter, o Macunaíma. Então, veja que toda a alegoria modernista ela é pré-cabralina, reativa ao exterior, é isso que eu quero dizer, reativa ao exterior. E é claro que aí o professor Francisco de Assis e vocês, colegas, todos conhecem isso melhor do que eu. Estou aqui, eu sou historiador, não sou professor de literatura, estou apenas situando aí a semana de 22 para dizer o seguinte, esse Torquato de 17, 18 anos, que escreve arte e cultura popular, ele se conecta com a semana de 22. Basicamente, os pontos de vista são os pontos de vista da semana de 22. E em que consistem tais pontos de vista? Consistem justamente em reagir ao exterior. Não é? A cultura brasileira existiria na medida em que reagisse, em que fosse uma reação à influência exterior. Esse é o ponto. Ok. Ocorre que em 1967, isso é assombroso, em 1967, 3 anos depois, portanto, de escrever arte e cultura popular, e aí vamos considerar que ele começou a escrever arte e cultura popular um pouco antes, que é uma monografia, ele demorou um pouco e tal. 3 anos depois, esse Torquato, que identifica nos cantadores de feira, na literatura de cordel, a grande expressão daquilo que seria o puro da cultura nacional, ele escreve Geleia Geral. E, ao escrever Geleia Geral, ele rompe completamente com o Torquato de Arte e Cultura Popular. Mas quem é o autor de Arte e Cultura Popular? Torquato Neto. E quem é o autor de Geleia Geral? Torquato Neto. E são a mesma coisa? Não são, porque os pontos de vista já mudaram drasticamente. E aí, professor, é preciso chamar a atenção, como existem colegas de diferentes campos, e como eu não sou da literatura, pode ser que a gente tenha dificuldade de interlocução, mas veja, existe um filósofo francês chamado Michel Foucault. Creio que a maioria dos colegas presentes já ouviram falar desse cara. O Michel Foucault escreveu em 1961, portanto, 3 anos antes de Arte e Cultura Popular, quando o Torquato era ainda mais menino, o Foucault escreveu
um livro que hoje é classicíssimo no planeta Terra, chamado A História da Loucura. O Torquato Neto leu esse livro nos originais em francês, até porque ele era poliglota, né? Menino e já era poliglota. Ele leu nos originais em francês. E decorreu o último Torquato, como é o nome da revista que o Torquato lança. Aliás, o Torquato lança não, porque ele morre antes de lançar, mas que lançam pós-morte dele. Nave Louca. O que é a nave louca? É o Estutifera Naves do Foucault. Então, veja, aquilo que existe conectado à visão de um Torquato Neto idêntico a si mesmo é falso. A genialidade torquatiana, o mesmo cara que escreveu a explicação do fato, que escreveu Geleia Geral, que escreveu Gobek, você me chama, eu quero ir para o cinema. Esse mesmo cara fez o Terror da Vermelha, fez a Nave Louca e escreveu Arte e Cultura Popular. Ou seja, eu estou falando nesse momento de um Torquato Neto que se desdobra em outro de si mesmo, sequencialmente e muito rapidamente. Muitíssimo rapidamente, porque alguém que morre no dia em que completa 28 anos, convenhamos, não viveu nada. Não viveu nada. É um menino, é uma criança. Quando eu tinha 28 anos, eu não conseguia sequer compreender as coisas que estou falando hoje. O Torquato escrevia sobre essas coisas. Né? Conhecia exaustivamente o romance regionalista. Conhecia exaustivamente a sociologia brasileira, porque ele conhecia Florestan Fernandes e Gilberto Freire. Conhecia exaustivamente o modernismo brasileiro. Referenciava-se em autores clássicos, tais como o Oswald de Andrade. Então, é muito assombroso. E tudo isso muito rapidamente. E aí, professor, eu sei que meu tempo já está quase estourando, mas só para concluir dizendo o seguinte. Veja que o Torquato Neto... Fica tranquilo, professor. O primeiro Torquato Neto é o cara que escreve os poemas iniciais. Ok. Que aí vocês conhecem, a maioria está lá no livro que o George lançou, que agora não estou lembrando o nome, mas vocês aí com certeza têm esse livro. Então, o segundo Torquato Neto é o Torquato que escreve Arte e Cultura Popular. O terceiro Torquato Neto é o Torquato que escreve Geleia Geral. O quarto e último Torquato Neto é o Torquato que faz o Terror da Vermelha, o filme que está disponível aí no YouTube para as pessoas assistirem logo depois que acabar isso aqui, quem ainda não viu, né? O Terror da Vermelha, e faz a Nave Louca, que também está disponível em e-mail online, as pessoas podem compreender a Nave Louca a partir de diferentes perspectivas. Fundamentalmente, o que eu argumentaria com mais tempo é o seguinte: pode-se falar de um Torquato Neto armorial igual a Ariano Suassuna? Plenamente. Aí se alguém argumentar assim, mas como? O movimento armorial é de 1970. Como é que o Torquato seria armorial se ele era um tropicalista? Se o Ariano é o maior inimigo da Tropicália? Como é que você pode dizer isto? Então é um Torquato antes de si mesmo. Por quê? Porque o Torquato Neto foi armorialista quando sequer se falava em armorialismo. Quando o armorialismo sequer estava no retrovisor, era perspectiva. Isso é de uma genialidade que nós, não digo nós, Piauí, nós brasileiros não podemos desperdiçar. Eu fui dar uma palestra em Évora, professor, uma cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Lisboa, e eu ia falar sobre Torquato Neto, tal como estou falando agora, que é uma coisa que me agrada muito, e eu pensei, porra, não vai ter ninguém lá, vão me ouvir achando muito chato, porque fiquei impressionado, professor. O auditório inteiro conhecia a obra do Torquato Neto. E é muito cruel que a gente não conheça a obra do Torquato Neto. Por isso eu tenho sempre me disponibilizado a ir a picos, a ir aonde quer que seja, para discutir essa obra, tenho publicado exaustivamente, né? Porque é muito impressionante, digamos assim, a tenacidade, a força, o vigor de uma obra cujo autor faleceu em 72. Chega a ser espantoso.
E a obra continua sendo desdobrada, desdobrada, desdobrada e desdobrada. Então, pode-se, sim, falar de um Torquato Neto antes de si mesmo. Excelente, professor. Sempre trazendo algo novo. Torquato Neto, como o professor Edivar colocou, é algo estrondoso, monstruoso, espantoso. Sempre há algo a ser estudado, há algo a ser conhecido do nosso genial artista piauiense. Nós que fazemos a Academia de Letras da região de Picos, agradecemos ao professor doutor Edivar Castelo Branco pela disponibilidade, pela gentileza de nos emprestar esse tempo e trazer essas faces do Torquato Neto. E principalmente essa face nova, que com certeza é novidade para todos, ou pelo menos para muita gente que está assistindo o nosso seminário, que é um Torquato Neto inserido dentro da arte popular. Um Torquato Neto assemelhado à genialidade e originalidade de Ariano Suassuna. Nessa perspectiva, a gente observa o tamanho que é o Torquato Neto e o quanto nós necessitamos ler e conhecer esse genial piauiense que nos honra e nos fortalece como gente, como cultura, como alma piauiense. Nossos agradecimentos ao Dr. Edivar Castelo Branco, à Alerp e os telespectadores dessa noite. Seremos eternamente gratos por as suas palavras, pela sua eloquência, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento e por ter a gentileza, a sensibilidade, a compreensão de dividir conosco esse momento que será único. Muito obrigado, professor. Muito bem, professor. Eu que agradeço. Na verdade, eu quero reiterar um abraço ao meu amigo Chaguinha e fazer aqui a alusão a uma conterrânea de vocês, professora Daiane Rufino Leal. Maria de Jesus Daiane Rufino Leal. Ela foi professora do campus de Picos, da Universidade Estadual do Piauí, né, do curso de jornalismo, e hoje está aqui no campus Torquato Neto, e ela está desenvolvendo, nesse momento, uma tese de doutoramento na qual ela estuda justamente esse Torquato do qual estamos falando. Isso é uma coisa que me agrada muito, que me alegra muito, porque é mais um viés, quer dizer, o que é que aparece na tese da Daiane? Aparece esse jornalista irrequieto, que opera com o chamado jornalismo contracultural, não é com jornalismo cultural, é com jornalismo contracultural. Então, acho que vai sair uma tese muito bacana. E ela é aí do Ipiranga, mas foi professora de Picos durante muito tempo, e dessa galera aí de Picos. Então, vai dar muito orgulho aí para vocês. Muito bem.